Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus querido, pela salvação em Cristo Jesus. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos dá essa rica oportunidade, ó Deus, de nos reunirmos na Tua casa, Deus. Senhor, nessa noite, ó Pai amado, tudo que formos fazer aqui, ó Deus, seja unicamente para enaltecer Teu santo e bendito nome. Pai amado, nós também reconhecemos, ó Pai querido, que somos necessitados do Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não somos perfeitos. Nós temos falha, Pai amado, mas nos perdoa, Deus. Aceita, Deus querido, nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite. Pai amado, nós te somos gratos, ó Deus, pela vida. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. As tempestades têm se levantado, mas o Senhor não tem deixado o Teu povo só. Muito obrigado, Deus. Senhor, nessa noite, ó Pai, vem falar conosco, ó Pai amado, através dos louvores, através da meditação da Tua palavra, Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja com cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que aqui chegou e aqueles que hão de chegar, que o Senhor também, ó Pai amado, traga em paz, e que nós juntos, Senhor Deus, possamos estar, Senhor Deus, prestando esta homenagem ao Senhor, este culto, Pai, de louvor e adoração. Nos abençoa, Pai querido, continua a nos proteger e a nos guardar e nos livrar do mal. Senhor Deus, seja com o Teu povo e com toda a Tua igreja, pois nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Lucas 18, livro de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, que diz assim: Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. Aconteceu também, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homens. Havia também na mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Disse o Senhor: ouviu o que o diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. E como lá no início, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que nós não venhamos deixar de orar, de buscar ao Senhor em todo o tempo. Não só agora nesse momento que nós estamos enfrentando, mas em toda a nossa vida. Amém? Nós vamos estar entoando o hino de número 60, saudar o nome de Jesus. Gostaria que todos cantassem juntamente comigo, e a gente vai fazer uma bela voz cantando todos juntos. Hino de número 60.
Eu sou de mesma salvação, tenho desejo de banir a escuridão, aumentando para o coração, desejo do céu entrar, deixando do céu entrar, deixando do céu.
mesmo capítulo de Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. A palavra do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, 9 a 14. Diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem tão pouco como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que a si mesmo se exalta. O que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Há uma grande diferença. 2 personagens surgem aqui nessa leitura. Um prepotente, arrogante, se denominava o perfeito. Não era como os demais homens. Então ele estava ali como se ele fosse o perfeito, o justo. E o outro não. O outro entende que ele é necessitado da graça de Deus. Ele precisa da misericórdia do Senhor. E aí ele se humilha diante do Senhor. Ó Senhor, ser propício a mim. Olha para mim, Senhor. O Senhor, Ele quer olhar para cada um de nós. Daqueles que se humilham, daqueles que reconhecem que precisam do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E nós possamos, meus irmãos, ser humildes diante do nosso Deus. Nesse momento eu quero dar a oportunidade para a irmã Jeane. A irmã Jeane tem a oportunidade nessa noite de louvar ao Senhor. Boa noite, amada igreja. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Antes de estar louvando, eu quero aqui, diante da igreja e diante de Deus, agradecer a Ele. Eu trago aqui nesse momento um coração cheio de gratidão e feliz, porque Deus não nos desamparou e não nos desampara. Amém? E também agradecer nosso querido pastor Cláudio, porque ele tem se dedicado à nossa igreja com os devocionais, com as lives, e a gente pode estar acompanhando os cultos mesmo em casa, quando não se pode vir à igreja, né? Agradecer, dar glória a Deus por esse recurso e pela dedicação do nosso pastor. Amém? E eu vou estar louvando neste momento.
saber se nessa noite tem alguém que nos visita. Faça um sinal. Nós temos um jovem, temos também o esposo da Maria. Queremos dizer, sejam todos bem-vindos, tá? O Senhor abençoe. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, aqui ouvindo a palavra do Senhor e louvando juntamente conosco. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nesse momento, eu gostaria de chamar a equipe de louvor para estar ministrando os louvores. Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos reunidos, bendizendo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Vamos louvar o Deus, porque somente louvores a Ele, porque Ele é o único merecedor, certamente. E isso é motivo de muita alegria de estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Os irmãos podem estar, não vão poder comentar o outro, mas podem falar de palmas. Nós possamos louvar o Senhor. Nesse momento, os irmãos também têm a oportunidade de apresentar ao Senhor o vídeo de ofertas. Você possa sair do seu lugar e glorificar o nosso Deus. O vídeo de ofertas nesta noite. Pode ficar à vontade. Vamos declarar que grande é o Senhor. Somente nosso Deus é grande. É um Deus poderoso, um Deus que pode fazer tudo por nós para glorificar o Senhor.
Espírito me defenderá. Nesse momento nós vamos estar orando e passando para a mensagem dessa noite. Os irmãos que puderem ficar de pé, nós vamos nos colocar de pé agora e vamos orar ao nosso Deus. Olha, meu Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor Deus, nessa noite, Pai querido, suplicar ao Senhor, que o Senhor venha falar, Pai querido, através da Tua palavra, Deus. Que essa palavra, Pai amado, ela possa alcançar vidas que estão distantes
Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre ele, Pai, para estar assim, Senhor Deus, levando a mensagem do Evangelho do Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos agora e para sempre. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem dado condições da igreja estar reunida, tanto de forma presencial, respeitando os cuidados, né, de saúde, os cuidados de higiene, e nós também estamos transmitindo os cultos também pelas redes sociais. Nós louvamos a Deus. Quero mencionar aqui que nós já chegamos a 1000 inscritos no canal do YouTube, canal da igreja, e provavelmente nos próximos cultos nós já teremos a transmissão via YouTube, e nós fazemos essa conexão com o Facebook, com o Instagram. Então tem uma abrangência, um alcance maior. E louvamos a Deus. Quero agradecer aos irmãos, quero agradecer também aos pastores das igrejas co-irmãs que estiveram nos ajudando, os jovens que nos ajudaram muito, fizeram um grande esforço para que nós pudéssemos chegar a essa marca, e todos os irmãos que se inscreveram, todos os irmãos que compartilharam. Nós queremos então abrir o nosso texto do sermão desta noite, que se encontra no livro de Atos. Nós temos feito alguns estudos, algumas mensagens neste livro, e capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 16. Atos 5, de 12 a 16. Enquanto os irmãos estão achando, o tema desta mensagem, Lucas, ele fala da progressão do Evangelho. Quando nós abrimos o livro de Atos, nós vamos encontrar Jesus já falando uma orientação para os apóstolos: esperai até que em Jerusalém sejais revestidos do Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E o autor Lucas, ele vai falando dessa progressão do Evangelho. Então, a progressão do Evangelho e as marcas de uma igreja saudável. Nós precisamos, meus irmãos, mencionar isso. Nós precisamos mencionar isso nesta noite. Então, Atos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 16. Todos já acharam? Vamos ler. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como o Pátio de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de se juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Com resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Então, nós vemos aqui coisas que aconteciam quando o Evangelho estava avançando. E os irmãos lembram que no capítulo 4,
imediatamente depois da morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, a igreja começou a ser perseguida. Os apóstolos foram presos e proibidos de falar o nome de Jesus, de pregar o Evangelho. E a igreja era perseguida, a igreja passava por provações, por perseguições. Mas enquanto a igreja, o que me chama muita atenção, meus irmãos, é que a igreja ela não parou, que a igreja, em meio às dificuldades que a igreja enfrentava, a igreja não parou, ela não se fechou, ela não se vitimizou. Nós somos coitadinhos, estão querendo nos matar, estão nos perseguindo. Não, a igreja ela crescia, a igreja ela progredia. E aconteceu ao longo dos anos, ao longo do tempo, em que a igreja assumiu um papel das quatro paredes, como se estivesse protegendo de algo, né? Na verdade, a igreja ela é expansiva, o evangelho ele não para, o evangelho ele cresce, o evangelho ele alcança as pessoas que Deus irá salvar. E nós precisamos, como igreja, ser essa igreja expansiva, essa igreja que, mesmo passando por dificuldades, mesmo sendo perseguida, é uma igreja que cresce, uma igreja que continua vivendo e continua fazendo a obra do Senhor. Os irmãos compreendem? Muito importante isso. Então não é porque nós estamos passando, por exemplo, contextualizar, de qual era a dificuldade da igreja então naquele momento. Era perseguição por ser evangélico. E qual é a nossa situação hoje? Nós enfrentamos uma pandemia que, para congregar, para estarmos congregados, nós enfrentamos dificuldades. Hoje nós temos aquela sede, aquela vontade de estar na casa do Senhor, comungando com os irmãos, né? Compartilhando do Evangelho, pregando para as pessoas, falando para as pessoas, mas nós estamos passando o nosso contexto. E nesse contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos ser essa igreja expansiva. Eles não pararam porque eles estavam sendo perseguidos. Nós não deixamos de ser crentes porque nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. Nós continuamos sendo crentes, nós continuamos sendo servos do Senhor. Bendito seja o nome do nosso bom Deus. E nós vamos continuar sendo expansivos como era aquela igreja. Eles não pararam. E eles iam regularmente no templo. Veja a observação aí, que eles admiravam, eles tinham respeito pelos apóstolos, mas alguns deles tinham receio de se aproximar deles. A igreja estava em um momento de perseguição. E as pessoas não queriam aquele nome, né, de cristão, aquele nome de seguidor de Cristo, cristão, para si, para não receber aquela perseguição. Mas eles estavam lá testemunhando. Nós também estaremos. Nós vamos estar testemunhando do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde quer que nós estivermos. No ambiente de trabalho, não tenha vergonha de declarar a sua fé, não tenha medo e nem receio de propagar a sua fé, de falar do amor de Deus para a vida das outras pessoas. Não vamos ficar nesse ponto aqui. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui é a autoridade apostólica. Eu perguntei uma vez para o pastor Elisabeto, meu pai, saudoso pastor Elisabeto, por que Jesus fazia muitos milagres e hoje a gente não vê esses tantos milagres assim. Aí o pai disse: olha, meu filho, era porque os milagres que Jesus fazia serviam para testificar que ele era o Cristo, estava profetizado, que
Lá no livro de Isaías, os irmãos leem, podem encontrar lá no capítulo 35, que Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si, e levou também as nossas iniquidades, né? Então, aquelas enfermidades que Cristo curou eram para testificar que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo. Eu digo, e os apóstolos? Os apóstolos da mesma forma. Os milagres e os sinais que os apóstolos faziam era para testificar de que eles eram sim seguidores autênticos do Senhor Jesus Cristo, e testificavam da autoridade apostólica, da autoridade que eles tinham, e essas curas e esses sinais acompanhavam para testificar de que eles eram seguidores de Cristo. Meus irmãos, e mais tarde eu entendi, depois nós vamos chegar lá também nessa meditação, que nós não pregamos cura, nós não pregamos milagres, nós pregamos o Evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja vive curas e a igreja vive milagres. E nós somos testemunhas destas curas e desse milagre. A salvação de uma alma é o maior milagre. É o maior milagre que alguém pode testemunhar. Se você vê alguém entregando a sua vida para Jesus, você está diante do maior milagre que a terra pode testemunhar. Um coração que foi transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, então, por que os apóstolos faziam aqueles sinais? Para que a autoridade, para que as pessoas soubessem que a autoridade estava sobre eles, para que soubessem que eles receberam de Cristo essa autoridade. Quando eles fossem escrever para a igreja, quando eles fossem orientar a igreja, eles fossem respeitados e aquela orientação fosse aceita pela igreja. Mas é muito importante, eu quero frisar isso aqui para os irmãos. Hoje nós precisamos de líderes com autoridade. Hoje nós estamos carentes de líderes que tenham autoridade diante da sociedade, diante da sua membresia, da igreja que ele preside. Precisa demonstrar autoridade. E nós encontramos no livro de segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, essa é uma versão transformadora, essa versão aqui diz assim: esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Esse texto fala sobre o pastor, sobre as autoridades. E nós temos, meus queridos irmãos, sentido a necessidade de líderes espirituais que tenham este testemunho. Um exemplo aqui que eu encontrei, eu acho muito interessante, é o pastor Billy Graham. Você já deve ter ouvido. Ele faleceu agora em 2018, lá nos Estados Unidos, e o seu funeral foi de honra de estadista. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2018, 100 anos. E ele foi pastor batista, e ele era conselheiro. Ele foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos da América. Os presidentes dos Estados Unidos da América iam pedir conselhos ao pastor Billy Graham. Os irmãos entendem isso? Era um homem de Deus que tinha o respeito, que tinha a autoridade para aconselhar. Respeito e autoridade. Essa é uma característica dos líderes
líderes. E, meus irmãos, nós devemos orar ao Senhor para que os nossos líderes, para que eu e para que os líderes das igrejas sejamos homens de testemunho e homens com autoridade diante da sociedade. Essa deve ser uma oração da igreja. Outra característica cresceu em número de pessoas convertidas. Enquanto o Evangelho, enquanto as pessoas não se abatiam diante da perseguição e diante das dificuldades, o Evangelho não diminuía, o Evangelho ele crescia, e multidões de pessoas, versículo 14 que nós lemos, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. É muito importante que o Evangelho esteja crescendo, e essa é a importância de nós pregarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Evangelho pode mudar a vida de alguém. Somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode mudar a sociedade. Somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode mudar uma sociedade. Nós teríamos aqui vários exemplos, inúmeros exemplos para contar, mas eu quero contar um exemplo bem simples, um testemunho bem simples. Um homem ia passando na frente de uma igreja, as portas abertas, e aquele homem vinha de um final de trabalho, já tinha passado no baile, tinha tomado todas as bebidas, ia chegar em casa, ia agredir a esposa como costumava fazer. Mas ele, passando na frente da igreja, ele ouviu uma palavra, ele ouviu um cântico, e ele parou para escutar aquele hino, e depois ouviu a palavra do Senhor, a pregação lá do lado de fora. E depois que ele ouviu essa palavra, ele entrou na igreja e ele confessou os seus pecados e aceitou Jesus Cristo. A mulher já estava aflita, porque todas as vezes que ele chegava, ele quebrava as coisas, e o homem chega sorridente, contando que Jesus agora morava no seu coração. Ele contou que Jesus transformou o coração dele naquela noite, naquele momento. E aquela família se ajoelhou diante do Senhor. E a esposa e os seus filhos entregaram a Jesus Cristo as suas vidas. E toda aquela família foi salva. Nunca mais ele voltou a beber. As suas contas se equilibraram financeiramente. E hoje ele é um evangelista que prega a palavra do Senhor. O Evangelho ele transforma. O Evangelho ele muda. E nós devemos, meus irmãos, como cristãos, pregar este Evangelho, anunciar esse Evangelho. Você sabe falar de Cristo, você sabia? Você pode dizer para as pessoas o que Cristo fez em sua vida. O que Cristo fez em sua vida? O que Cristo tem feito em sua vida? E nós podemos contar tantas coisas que Cristo fez. Olha, eu antes de eu encontrar Cristo, eu estava vivendo assim, assim, assim. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, a minha vida mudou. E hoje eu vivo assim, 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 para a glória do Senhor. Isso é pregar o Evangelho. Isso é anunciar o amor de Cristo para as outras pessoas. Talvez aquela pessoa que tenha mais condição financeira do que você olha, não, essa pessoa não precisa de mais nada, ela está precisando de uma riqueza que só você tem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe com ela, compartilhe com as pessoas do teu ambiente de trabalho, compartilhe com os teus patrões, compartilhe com as pessoas que vivem com você em casa, para que
este Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo mude a vida das pessoas. O Evangelho crescia. Meus queridos, nós temos nessa pandemia nós passamos 3 meses com a igreja fechada, você acredita, com o local de culto? 3 meses, mas o Evangelho não diminuiu, o Evangelho tem crescido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nunca se pregou tanto pelas redes sociais como nós temos visto nesses últimos dias. Alguém disse assim: pronto, agora no meu Face todo mundo virou cristão. Louvado seja o nome do Senhor, que todos aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O Evangelho crescia. Uma terceira característica, e essa eu gostaria de mencionar, em meio às dificuldades e pressões, a igreja ela se torna um celeiro de milagres. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, quando a igreja continua pregando, não deixa de ser igreja, ela continua pregando o Evangelho, nós viramos um celeiro de milagres. Deus ele fez isso, ele realizou isso na história da igreja primitiva. Milagres eram feitos pelos apóstolos. Meus irmãos, nós temos visto milagres no nosso meio. Pessoas que eram estéreis dar à luz, pessoas que foram acometidas por esta enfermidade, o Covid-19, e estão curadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que nós tivemos, pastor deu positivo, nós atestamos positivo, hoje já estão curados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um celeiro de milagres, o Senhor tem cuidado de nós, mas a igreja precisa, como eu estou falando, nós não pregamos milagres, nós pregamos o Senhor Jesus Cristo. A igreja não prega milagres, a igreja vive milagres, e a igreja precisa estar pronta, meus queridos irmãos, para acolher a sociedade. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão desesperadas, e elas precisam que a igreja cuide. A igreja primitiva se tornou uma igreja hospital, onde as pessoas iam buscar a cura, e é importante que nós, como igreja do Senhor, estejamos de braços abertos para acolher as pessoas elas precisam da cura espiritual, elas precisam da cura emocional, e a única coisa que pode dar cura emocional para as pessoas é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, porque a palavra nos diz mesmo em Salmo 119, que a palavra do Senhor restaura a alma, refrigério, e ela restaura a alma. É por intermédio, meus irmãos, dessa acolhida. Quando alguém vier conversar contigo, se olha, eu estou tão nervoso, não trate a pessoa má, fale do Evangelho de Cristo, compartilhe versículos, fale do amor de Deus. Essa pessoa está precisando de acolhimento. E quantos meus irmãos estão precisando de acolhimento? Louvo o nome do Senhor, porque aquela igreja, as pessoas daquela cidade, de cidades circunvizinhas a Jerusalém, iam buscar a igreja. O subterfúgio delas era a igreja. E é importante que a igreja nós estejamos prontos para acolher as pessoas.
Quando alguém te pedir conselho, convide para vir à casa do Senhor. Fale do amor de Deus, compartilhe pregações. Nós temos tantas boas pregações, né? Agora com recursos gravados, e você pode, olha, assista essa mensagem, e com certeza você será um canal de bênção na vida dessa pessoa. A igreja acolhia, a igreja estava preparada para ser esse canal de bênção, para ser esse hospital. E olha, eu quero avisar a igreja, eu sei que nós estamos voltando gradativamente, mas as pessoas, elas estão esperando passar esse momento, porque elas vão buscar a casa do Senhor. Muitas já fizeram a sua decisão lá no seu leito de enfermidade, foram curadas e vão estar aqui na casa do Senhor. Muitos, né, estavam depressivos, e ouviram uma mensagem e estão aguardando o momento para estar na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para acolhê-los e até para cuidar de alguns. Então, as aplicações desta mensagem. Hoje nós temos tido necessidade de homens de Deus, líderes eclesiásticos que se levantem com autoridade e testemunho perante uma sociedade decadente. Nós devemos pregar o Evangelho, pois só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode mudar as pessoas. Entenda isso, eu repito novamente, só o Evangelho de Cristo Jesus pode mudar as pessoas. E a verdadeira igreja não cessa de pregar. Nós não pregamos milagres, como nós já falamos. Nós vivemos milagres e deve estar pronta para socorrer a sociedade. Você tem visto as bênçãos do Senhor. Muitas famílias foram acometidas e estão curadas, e algumas podem dizer: olha, a minha família não foi atingida. Eu trabalhei com pessoas, estive com pessoas que estavam adoentadas, mas eu não fui atingido. Isso é um milagre. Eu estive doente, eu fui acometido, toda a minha família, e estou curado. Isso é um milagre. Nós podemos contar as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós podemos contar ainda mais bênçãos. Nós estamos aguardando os irmãos começarem a vir e contar as suas bênçãos. A irmã Jeane veio aqui contar as bênçãos, a bênção que recebeu, a cura que recebeu do Senhor. E nós vamos ter muitos irmãos, muitos contando milagres e bênçãos do Senhor. E nós devemos estar prontos para acolher as pessoas que vêm buscar ajuda na igreja, ajuda na presença de Deus. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê força em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, depois nós vamos ter os avisos, né? Nós vamos orar, encerrando, e teremos os avisos, mais um momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, por podermos, Senhor, estar juntos e também, ó Deus, ao mesmo tempo transmitindo a palavra de Deus aos nossos irmãos e para muitas outras pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Te pedimos, meu Deus, que esta mensagem do Evangelho, Senhor, ó Pai amado, que as grandes coisas são feitas para promover fé, e para que por intermédio, ó Deus, ó Pai, da fé, ó Deus, as pessoas venham a se arrepender dos seus pecados e te reconhecer como Senhor e Salvador. Ó Pai amado, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo poder do Evangelho que muda as pessoas, que transforma as pessoas. Nós te pedimos, meu Deus, ó Pai, que tu continues fortalecendo a tua igreja, que tu continues fazendo, ó Deus, grandes coisas no meio de nós.
Nós te louvamos, ó Deus, nós temos que te louvar esta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. Bendito é o teu nome, bendito é o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus,